vamos sextar. Então, essa é uma atividade de educação permanente promovida pela CESAL através da Edplan. Temos apresentado diversos temas muito interessantes, sempre às sextas-feiras, à tarde, por isso sextou, pensando em algo interessante, algo gostoso, o início do final de semana. É iniciar o final de semana buscando o prazer do conhecimento, o conhecimento a ver com a nossa prática cotidiana, né? Isso é educação permanente. Semana passada, apresentamos a prevenção combinada, a estratégia de prevenção combinada. Eu sou Alba Borges, sou socióloga, trabalho no CRES, que é o Centro de Referência de Saúde. O tema tem a ver, tem muito a ver. Hoje nós vamos falar do teste, mas quem vai apresentar não sou eu, quem vai apresentar é Antônio Cajazeira. Antônio é psicólogo, trabalha há 28 anos no SUS, é um militante, defensor do SUS para todos. Antônio traz hoje a proposta de apresentação do autoteste para HIV. Como eu falei anteriormente, o que tem a ver com a prevenção combinada? O autoteste para testagem rápida para prevenir os agravos. Então, quem é que vai trazer esse assunto todo hoje é Antônio. Eu vou passar a palavra para o colega, que eu tenho certeza vai nos trazer muitas interessantes, muitas questões que vai nos levar a refletir de como e do como podemos melhorar a nossa prática. Aproveito para deixar um abraço para vocês que estão aí acompanhando, principalmente para Ana Mônica. Ana Mônica, um abraço muito amoroso para você. Antônio, chegue. Opa! Muito obrigado, Alba, pelo carinho, pelas palavras de incentivo, de reconhecimento, de amor. Bom, boa tarde a todos, colegas, amigos. É com muita alegria, com muita honra que estou aqui para trazer um tema tão importante para a consolidação da resposta do sistema de saúde à infecção pelo HIV/AIDS, que ainda está necessitando de algumas ações, efetivamente a gente alcance aquelas metas, a tripla meta do 90, 90, 90. Vou fazer uma breve introdução, que não é essa daqui. O autoteste de HIV. Obrigado. Então, o autoteste de HIV. O objetivo dessa conversa, desse conteúdo, dessa questão, desse encontro que nós temos hoje aqui com vocês, é trazer bases, ferramentas conceituais do que é um autoteste, as fundamentações estratégicas, quais as razões da lógica da implementação dessa tecnologia para dar um aporte maior para a prevenção combinada, amparada em evidências epidemiológicas, nos marcos legais e normativos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O autoteste se apresenta para todos nós da rede como um desafio, mas, ao mesmo tempo, oportunidade para ampliação do acesso e cuidado integral, notadamente das populações-chave, populações prioritárias em HIV e em eventuais comorbidades, como outras IST, infecções sexualmente transmissíveis, e hepatites virais. Será uma apresentação dialogada dos conteúdos elaborados e disponibilizados pelo Departamento de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Bom, antes de propriamente do autoteste, vou fazer uma breve recapitulação do que a Alba, no encontro anterior, no sextou da semana passada, trouxe para a gente. A prevenção, né? Como todos já devem saber, ou se porventura não sabe ainda, alguém que não possa ainda ter o conhecimento, a prevenção combinada
é uma estratégia que faz uso simultâneo de diferentes abordagens de prevenção, nas dimensões biomédica, comportamental e estrutural, aplicadas em múltiplos níveis, individual, nas partes de relacionamentos, comunitário, social, para responder às necessidades específicas de determinados segmentos populacionais e determinadas formas de transmissão. A questão das ISTs, a gente não cuida só do indivíduo, a gente cuida também da saúde coletiva, porque a saúde individual no campo das ISTs tem uma repercussão sobre a saúde coletiva. Daí a necessidade da prevenção combinada, que busca alcançar aqueles segmentos populacionais que, por diversas razões, estão dentro de uma lacuna de acesso por conta de determinadas barreiras de acesso e o que tem ainda comprometido o alcance da meta 90, 90, 90. O que é prevenção combinada? Basicamente, muito rapidamente, intervenções biomédicas, intervenções biomédicas. Inicialmente, a única que tínhamos como prevenção eram os métodos de barreira física ao vírus, como o preservativo, a camisinha, já lá utilizada no Brasil. Posteriormente, também, como intervenção médica nessa prevenção, surgiram as intervenções baseadas nos usos do antirretrovirais, né? Seja através da PEP, da PrEP ou do próprio tratamento. As intervenções fundamentais, que é outra dimensão, são combinadas, ela se faz da mudança de atitude, de comportamento, de compreensão e de prática de cada um no seu autocuidado. Como exemplo de uma intervenção comportamental, dentre outras, destacamos o incentivo à testagem. O incentivo à testagem. Gradativamente, vocês vão perceber o link que existe. Intervenção comportamental, incentivo à testagem e o advento, a chegada desse novo apoio ao autoteste na lógica do incentivo à testagem. Além das intervenções estruturais, que são aquelas voltadas para fatores e condições socioculturais, que são os determinantes que interferem na condição de vulnerabilidade dessas populações. Bom, população-chave, basicamente, o que é importante é compreender por que essa estratégia de se constituir uma agenda para alcançar esses grupos, esses segmentos populacionais que estão nessa lacuna de acesso a dados. A epidemia brasileira é concentrada, a epidemia de HIV no Brasil ela é concentrada em alguns segmentos. Embora na população como um todo, a prevalência do HIV no Brasil, na população geral, esteja em torno de 0,4%, esses segmentos populacionais apresentam uma prevalência bastante superior. Daí a necessidade de ações serem voltadas para garantir o direito dessas pessoas de terem acesso à saúde, além de que também contribuir para que a disseminação em termos de saúde coletiva, em termos de carga viral comunitária, seja finalmente controlada e essa epidemia deixe de atormentar a vida das pessoas. Outro segmento também importante, nessa lógica da ação combinada, são as populações prioritárias, que são a população negra, a população de indígenas e pessoas em situação de risco, tá? Mas lá está, né? Tá. Bom, o autoteste, segundo a Organização Mundial da Saúde. O autoteste é um dispositivo em que a própria pessoa coleta a sua amostra, seja um fluido oral, ou seja um pouco de sangue, e o teste interpreta o resultado e sozinha ou com alguém da sua confiança, ela realiza esse autoteste, que na verdade é um grande passo dos esforços das políticas públicas de saúde, notadamente no campo das vistas, para aumentar a autonomia do indivíduo,
para também descentralizar os serviços e criar, né, nas pessoas a demanda de testes de HIV, entre aqueles que não são lançados pelos serviços ou que precisam ser testados com maior frequência devido à exposição contínua ao risco da HIV, notadamente, né, a população-chave e a população prioritária. O autoteste e a prevenção combinada. Nessa panorâmica que eu trouxe aqui da prevenção combinada, vocês já são capazes de identificar o autoteste seria uma intervenção médica, uma intervenção comportamental ou estrutural? O que vocês acham? Aí, o que é muito interessante a gente perceber, analisar, que embora o autoteste seja um dispositivo médico-farmacêutico, uma estratégia, uma tecnologia desenvolvida em laboratórios pela medicina, farmácia, o autoteste também implica uma atitude desse cidadão, desse sujeito, ele próprio prover, realizar esse autoteste. Aí, nesse sentido, ele também é comportamental. E por que também ele é comportamental? Na medida em que o autoteste, enquanto estratégia para ampliar o acesso dessas populações ao cuidado em HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, ele, enquanto política pública, ele também é estrutural. Portanto, o autoteste é uma ferramenta fundamental, muito importante, consegue ter essas três dimensões, três eixos: biomédico, pela tecnologia, comportamental, pela mudança de atitude, estrutural, pela disponibilidade a essa demanda social presente. Bom, com base no boletim epidemiológico de HIV/AIDS de 2019 do Ministério da Saúde, há uma estimativa que haja 600 mil pessoas vivendo com HIV. A sigla para pessoas vivendo com HIV, para quem ainda não conhece, é o PV-HIV. Destas 90 mil pessoas, cerca de 134 mil pessoas não têm conhecimento da sua infecção. O diagnóstico tardio é um problema e dificulta a recuperação imunológica do indivíduo. Por isso, estratégias inovadoras, como esse autoteste, são fundamentais para ampliar a oferta diagnóstica às populações-chave prioritárias e, posteriormente, o encaminhamento aos serviços de saúde e a provisão de terapia antirretroviral. Aí já vai ficando um pouco evidente para todos nós que a aposta à infecção, à epidemia em HIV/AIDS passa notadamente, primeiramente, pelo diagnóstico. Daí a importância do diagnóstico precoce e ficar sabendo tratar. Portanto, o autoteste tem como vantagens promover a ampliação do acesso ao diagnóstico, que é fundamental, que é o primeiro passo, o diagnóstico. Apresentar mais uma opção de testagem para quem fazer o teste diante de outras pessoas, porque uma lacuna de acesso ou uma barreira de acesso que ainda persiste é a dificuldade de alguns segmentos populacionais acessarem os serviços por conta de, infelizmente, ainda do preconceito, a discriminação, enfim, a falta de universalidade na atitude de alguns serviços, alguns profissionais. Uma outra grande vantagem do autoteste é, finalmente, promover autonomia nas decisões de saúde, permitindo ao indivíduo decidir onde, quando e como quer ser testado. Porque dentro dos princípios e diretrizes do SUS, ficou-se estabelecido o protagonismo do usuário. A metodologia e a filosofia de todas as estratégias do SUS perpassa pela corresponsabilidade de trabalhadores da saúde e de cidadãos, para que a efetividade do dado, de fato, ocorra. Então, após essa breve e rápida introdução, contextualização
Agora eu vou trazer a apresentação desse tema, autoteste de HIV, e a apresentação que eu vou trazer, partilhar e dividir aqui com vocês foi elaborada pela equipe de diagnóstico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, e que está disponível no site do Ministério da Saúde. Inclusive, todos vocês têm acesso a esses conteúdos. E agora eu vou aqui, né? Obrigado, Larissa. Estamos contando aqui com excelente assessoria em várias dimensões, inclusive da informática. Então, esta é a apresentação do Ministério da Saúde, que eu vou agora aqui dividir, compartilhar com vocês, e ao longo dessa apresentação nós vamos dialogar. Bom, considerando o epidemiológico para termos uma compreensão mais clara, mais convincente da importância e da necessidade dos trabalhadores da saúde pública fomentarmos a adesão das pessoas, fortalecer o acesso dessas pessoas a essa tecnologia tão importante para garantir diagnósticos. Uma linha, a meta 90-90-90, porventura alguém aqui não desconhece, ela foi estabelecida pela OMS em cerca de 2011 como objetivos. É um modelo matemático que foi estabelecido para como um dia a gente conseguir acabar com a epidemia de AIDS no mundo. Aí ela tem uma tripla meta, são 3 metas. Uma meta de 90% de pessoas diagnosticadas com HIV, a partir das testagens, daí a importância da testagem, da testagem precoce. Então, o objetivo era que 90% das pessoas que foram testadas e diagnosticadas com HIV fossem submetidas, aderidas, vinculadas no segmento ao tratamento antirretroviral, e dessas 90% de pessoas em tratamento retrovirais, alcançássemos 90% de pessoas com supressão da carga viral. Isso significa uma carga viral de 1000 cópias, que também significa que essa pessoa deixa de emitir o HIV, mesmo estando vivendo com ela, com o HIV. E, dessa maneira, além de garantia própria desta pessoa, deste indivíduo, também contribui com o controle da carga viral comunitária, com a disseminação, com a replicação de novas infecções. Aí observem que essa linha do tempo, a partir de 2012, essa coluna, em 2012, essa meta só tinha sido atingida de pessoas diagnosticadas 69%. Em 2018, alcançamos 85% de pessoas diagnosticadas com HIV. Em 2018, também conseguimos alcançar 78% das pessoas diagnosticadas com HIV vinculadas, aderentes a tratamento antirretrovirais. E também, em 2018, dessas pessoas que estão em tratamento com antirretroviral, alcançamos, inclusive, a meta de intransmissibilidade em cerca de 93%. Mas ainda tem uma lacuna de pessoas diagnosticadas e de pessoas em tratamento. Aí uma outra ilustração da importância da testagem é nessa linha do tempo dessas metas, né, do atingimento dessas metas, observem que em 2012 tínhamos cerca de 69% das pessoas testadas diagnosticadas. Com as campanhas que foram envolvidas, startadas pelo Ministério da Saúde, campanhas como Fique Sabendo, é melhor conhecer para se tratar, conseguimos alavancar
esse número de diagnóstico de pessoas submetidas à testagem, que antes estava em 69%, saltamos em 2018 para 85% de pessoas que foram e que estavam e foram diagnosticadas com o HIV. Para vocês verem a importância das ações de testagem, em todas as ações, seja no serviço, extramuros, a função, a importância estratégica das testagens. O teste rápido foi uma ferramenta aqui fundamental para alavancar e alcançarmos ou nos aproximarmos ainda mais das metas estabelecidas. O desafio, a realidade, a crítica sobre esses. Embora na população geral brasileira, cerca de 0,4% dessa população foi diagnosticada, apresenta uma prevalência de cerca de 0,4%. Quando fazemos os recortes por segmentos, verifica-se que entre a população que chamamos de população-chave, notadamente gays e outros, dos homens que fazem sexo com outros homens, a prevalência de HIV nessas pessoas, quando testadas, alcançou números bastante elevados, cerca de 18,4%. Entre as mulheres trabalhadoras do sexo, também um número expressivo de 5,3%. E entre as mulheres trans, também um outro número expressivo, 16,9%. O que uma análise crítica desses dados nos levou à conclusão que quais seriam as barreiras de acesso para que esses segmentos populacionais estivessem ainda apresentando essas prevalências tão altas. Em termos do gays e outros homens que fazem sexo com outros homens, a questão do preconceito, da discriminação, muitas vezes é uma barreira de acesso para que esses gays ou homens que fazem sexo com outros homens buscassem serviços para fazer um diagnóstico e, se necessário, começar a fazer o tratamento. Do mesmo modo, as mulheres, notadamente as mulheres trabalhadoras do sexo, que também têm uma prevalência importante, a correlação que nós vemos, o nexo entre preconceito e outros fatores que fazem com que essas mulheres trabalhadoras do sexo, em condição de vulnerabilidade, apresentem uma prevalência maior, que é aquilo da negociação do uso do preservativo. Muitas vezes, os clientes, mulheres trabalhadoras do sexo, exigem, impõem que a relação seja feita desprotegida. E vulneráveis pela condição da necessidade, reféns de sua situação social e econômica, essas mulheres trabalhadoras do sexo acabam correndo o risco e ocorrendo essa prevalência aumentada. Assim também no segmento das mulheres trans, diante do preconceito, da discriminação, da desqualificação do direito, muitas das mulheres trans evitam ir a serviços de saúde com receio de serem desrespeitadas, maltratadas, discriminadas. Aí termina inibindo a demanda e a busca por esse tratamento necessário, o diagnóstico e o tratamento. Portanto, o HIV no Brasil é uma epidemia, mas que ela está concentrada, né? E a estratégia do Ministério da Saúde, resposta a essa epidemia que atualmente está concentrada, ela leva o foco para esses segmentos, para a população mais vulnerável, com dificuldade de acesso aos serviços de saúde. E, mais uma vez, aqui o Ministério, de uma forma bem interessante, colocou nessa apresentação uma bela ideia, uma ideia fundamental que configura o autoteste, né? Porque ele promove uma reconfiguração, tanto dentro da subjetividade dessas pessoas, como a reconfiguração da própria rede de cuidado. O que é um autoteste para o HIV? Claro que algumas pessoas já sabem, mas aqui é para rever, para a gente consolidar a nossa compreensão e que seja uma compreensão crítica
de tal maneira que, mais do que aprender e compreender, a gente apreenda e abrace e passe a ter uma causa no nosso trabalho. Isso é motivador. Então, o autoteste é um processo no qual, como a gente já tinha dito, a OMS, ela própria, quer dizer, existe essa possibilidade. Aquelas pessoas que têm um receio de ir ao serviço para não se expor diante de outras pessoas, o autoteste é uma ferramenta, é uma estratégia que permite a essas pessoas que têm essas dificuldades subjetivas e também objetivas por conta de preconceitos e discriminações, ter esse acesso. Então, se torna mais uma opção para essas pessoas, promove e fomenta a autonomia nas decisões, permitindo ao indivíduo decidir onde, quando e quem, com quem se tratar. E também a distribuição, o autoteste com a sua logística de distribuição permitiu uma maior capilaridade, ou seja, ampliação do acesso a testagem. Enquanto as testagens se limitam a unidades de saúde ou centros especializados e, eventualmente, nas ações, nas campanhas, a distribuição estratégica em determinados pontos e dentro da próprio espaço de sociabilidade dessas populações faz com que essa capilaridade torne, socialize ainda mais esse acesso. Agora, é muito importante essa compreensão. O autoteste, todas as marcas que foram autorizadas Visa, no Brasil, claro, eles têm a mesma margem de segurança e eficácia que os testes rápidos, mas, por recomendação, até para que também haja um segmento, o autoteste não é considerado conclusivo para o diagnóstico. É como se fosse uma espécie de triagem, onde a própria pessoa faz. Assim como no campo da gravidez, por exemplo. Não é quando tem a regra atrasada e suspeita que ela possa estar grávida, antes mesmo de um posto de saúde e sobrecarregar e ter que agarrar, seja lá a dificuldade que for, ela pode, numa farmácia, adquirir esse teste de gravidez. Se porventura esse teste de gravidez que ela mesma fez em casa, ou com quem ela quis fazer, apontou uma possibilidade de gestação, aí sim ela procura a saúde para buscar a confirmação diagnóstica. Aí é um pouco dentro dessa lógica e dessa cultura que o autoteste, em algum momento, iremos consolidar na nossa sociedade. Recomendações da OMS sobre o autoteste para HIV. Então, a Organização Mundial da Saúde reconhece que o autoteste é mais um passo à frente, porque a PrEP foi um grande passo, a PEP é um grande passo, as estratégias da prevenção combinada foram passos fundamentais, e o advento, a chegada do autoteste, né, acrescenta ainda mais uma estratégia bastante para ampliar esse acesso, além da autonomia do indivíduo, descentralizar e criar demanda de testes de HIV entre aqueles. Quando eu falei mais antes que, de alguma maneira, o autoteste também se encaixa na intervenção fundamental, é porque, na medida em que uma pessoa faz o seu teste, esse autoteste funciona como uma espécie de gatilho em que ele começa a se preocupar com a possibilidade, o risco de estar infectado ou poder ser infectado. Aí, nesse sentido, o autoteste também ele tem uma eficácia, além da função diagnóstica, ele também consegue alcançar uma dimensão, digamos, educacional, de mudança de cultura, de formação da cultura do cuidado, da responsabilidade, de observar, enfim, que é muito importante essa parceria entre operadores de saúde e próprios cidadãos. Que, notadamente, aqueles que não foram alcançados pelos serviços
ou que precisam ser testados com maior frequência devido à exposição contínua ao risco, né? A evidência, os estudos, as pesquisas, a evidência, né, da ciência, de todo o estudo, já comprovaram, mostraram que o autoteste é seguro, é preciso, é altamente aceitável, assim, às vezes, tem pessoas que você convida para fazer um teste rápido, ela pode se desculpar, dizer agora não, por diversas razões. Mas quando você oferta um teste que ela poderá fazer no local como ela bem queira, ele se torna um pouco mais aceitável para pessoas que, porventura, têm alguma resistência do que a outra forma. Aumenta também o acesso aos serviços. Como aumenta o acesso aos serviços? Na medida em que a pessoa, lá em sua residência, seja no espaço que for, fez seu autoteste, deu reagente para HIV, isso vai fomentar uma demanda de busca ao serviço, tanto para uma confirmação diagnóstica, quanto posterior para um segmento no seu. Outra evidência já comprovada, o autoteste houve muito questionamento, muitas críticas, muitas resistências, inclusive dos profissionais de saúde. Temos antes uma outra metodologia de testagem, com aconselhamento pré-testagem, aconselhamento pós-testagem, que ainda se mantém, que ainda é muito importante. Entretanto, foi necessário e tem se mostrado fundamental termos essa outra alternativa estratégica para o diagnóstico. Bom, aumenta a captação e frequência de testagem entre indivíduos em alto risco. Na medida também que eles começam a fazer esse autoteste, com formação de hábito, de costume, e as pessoas que têm uma vida sexual mais ativa, os jovens, profissionais do sexo, as pessoas, enfim, que estão vivendo a sua sexualidade de forma plena, que é extremamente saudável, claro. Elas necessitam de alguns recursos que possibilitem, de alguma maneira, tentando monitorar as suas práticas, de tal maneira para, quando surgir alguma necessidade, fazer os ajustes no sentido da prevenção e da recuperação da sua saúde sexual e integral. O autoteste também, a evidência das pesquisas nos ensinou, nos demonstrou que ele identifica uma proporção maior de pessoas com HIV, pessoas com HIV. E também um outro mito que se tinha, as pessoas que eram resistentes, os profissionais que foram resistentes ao autoteste, as evidências científicas não demonstraram que a disseminação da prática do uso do autoteste, de forma nenhuma, não aumenta o dano social, não aumenta o comportamento de risco para os indivíduos. Pelo contrário, forma até uma ação de crítica e que poderá fomentar um certo autocuidado, certa responsabilização sobre a própria saúde. Também as evidências demonstraram que essa política pública de distribuição de autoteste não aumenta o dano social ou eventos adversos. O que seria o dano social? O dano social que muitas vezes ocorre quando um cidadão que suspeita de estar errado, ele ter que ir a uma unidade de saúde, se for um serviço especializado, ele vai muito mais exposto e correndo o risco de ter um dano social por conta dos estigmas, dos preconceitos sobre a sua ou eventos adversos. E também as evidências demonstraram que não diminui a aceitação ou a frequência de testagem para outras ISTs. Embora o autoteste ele só faça o diagnóstico do HIV, mas como porta de entrada esse autocuidado, ele também favorece para que a pessoa também se sinta confortável e estimulada a fazer as outras investigações de outras ISTs ou hepatites virais, que muitas vezes estão correlacionadas também
as práticas sexuais. Bom, que mais? Vamos lá. O autoteste no Brasil. A linha do tempo, onde mostra a linha do tempo dos mais legais que vieram a regulamentar, formalizar o uso do autoteste no Brasil. Desde 2011, quando já foram desenvolvidos no mundo inteiro essa tecnologia do autoteste, a Anvisa, já fazendo os seus levantamentos com base em outras decisões, aprova o registro, aprovou, através de uma resolução, aprovou o registro de autoteste. Em maio de 2017, foi finalmente registrado o primeiro autoteste no Brasil. Em 2018, o Ministério da Saúde lança, e ainda se mantém, um site dedicado ao autoteste, onde tem todas as informações, tanto informações para os trabalhadores da saúde, quanto informações para os cidadãos, usuários de saúde. Em 2018, iniciou-se em alguns estados da federação, como piloto, a distribuição de autoteste em alguns estados. Em 2020, houve uma ampliação da visão, esse piloto se consolidando, se confirmando como factível, viável. Aí houve uma ampliação e em abril de 2020, com o advento da pandemia da Covid, o autoteste se revelou como uma ferramenta muito importante para proteger as pessoas que precisavam e queriam fazer testagem para HIV, não precisar se dirigir a um serviço. Ela tem o seu autoteste na sua casa ou em algum lugar com privacidade e segurança, digamos assim, em termos de Covid. Aí o autoteste também teve até, existem estudos de usabilidade, enfim. Aí tem todo um respaldo científico, legal e lógico dentro da política pública de saúde. Os autotestes têm dois tipos. Um que usa um pouco de sangue, amostra de sangue, e outros usam fluido oral. Todos os dois são tão eficazes quanto. O Ministério da Saúde, de um tempo para cá, tem utilizado mais esse do fluido oral, diante de algumas dificuldades de algumas pessoas de estar manipulando, que tem dificuldade de lidar com sangue, de pegar, tal. Aí temos o do fluido oral. A distribuição do autoteste de HIV no Brasil. Qual o objetivo? Alcançar as pessoas não diagnosticadas, ou seja, a gente conseguir preencher aquelas lacunas de acesso ao diagnóstico, primeiramente. Porque se pessoas que estejam infectadas não tomarem conhecimento de sua situação sorológica, continuarão em situação de exposição e de transmissão, tanto agravando sua condição de saúde, quanto impactando na saúde coletiva. O foco dessa distribuição, dessa logística, dessa política pública brasileira de distribuição do autoteste de HIV. O foco principal são, notadamente, as populações-chave, aqueles grupos populacionais, que vocês já sabem, e prioritários, que não foram dados pelo Serviço de Saúde. Entretanto, o autoteste também poderá ser adotado por pessoas que não fazem parte dessa população-chave ou prioritárias. É uma estratégia também, uma tecnologia também útil para pessoas que, porventura, não fazem parte dessas populações-chave ou prioritárias. As principais estratégias. Aí, como estratégia para essa distribuição, foi pensado, foi calculado, tem todo um planejamento estratégico para a distribuição. Aí foi compreendido o seguinte: como as lacunas de acesso ao diagnóstico estão pessoas que, por conta das barreiras decorrentes do preconceito e da discriminação sobre essas pessoas,
Aí não adiantaria apenas disponibilizarmos o autoteste nessas unidades de saúde, porque muitas dessas pessoas não têm unidades de saúde. Então, de uma maneira mais lógica, mais eficaz, mais efetiva, foi pensado e decidido que essa distribuição deveria ir além dos muros das unidades de saúde. Deveria ocorrer uma distribuição fora dos serviços de saúde, entre pares e distribuição secundária. Que é um pouco esse diagrama aqui, que nessa segunda imagem a gente vê melhor, que é o que é chamada capilaridade do autoteste. A importância é que ele consiga alcançar uma forma capilar, metáfora dos vasos e capilares, alcançar de forma mais fina e eficaz os diversos pontos da população. Primeiramente, estaria aqui no centro a organização e a gestão. Seria, no caso do município, a CESAL, com seu programa municipal de atenção à saúde sexual e infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais, tal, o CRES aqui, a gestão local, o CRES e o programa municipal. Aí seria aqui o organizador e o gestor dessa logística, dessa distribuição, gestor, monitoramento, acompanhamento. Aí, a partir dessa gestão, são estabelecidos locais fixos de distribuição. Aí, dentro daquela lógica da capilaridade, primeiramente, para chegar até esses pontos da capilaridade, primeiro seria locais fixos de distribuição, como CTA e outros serviços, como unidade de dispensação medicamentosa, notadamente dispensação de medicamentos, e o CTA, como nós temos aqui em Camaçari, lá no CRES. Um outro ponto fixo de distribuição são a parceria das organizações não governamentais. Aqui em Camaçari temos um parceiro estratégico, que é o SOMA, um órgão, um ente da sociedade civil organizada, parceiro do Estado, do município, da política pública, na implementação dessas ações, notadamente dessas ações. Aí, a partir desses pontos fixos de distribuição, aí se parte para esses aqui cinzazinho, que seria a distribuição primária. O que vem a ser a distribuição primária? A distribuição primária é quando esse humano, essa pessoa, que suspeita ou refere uma práticas sexuais que, porventura, são vulneráveis à infecção, aí esse primeiro contato, esse sujeito que demanda, que procura, que encontra essa unidade de distribuição, ou que veio aqui em busca de serviço, que veio buscar medicamentos, aí ele aqui é o primeiro contatante dessa ação que vai receber uma certa quantidade de autoteste, que já está estabelecido, quantitativo, que são 6, um para ele próprio e 5 para as suas parcerias. E a partir dessa distribuição primária, ele vai também já multiplicar, junto aos seus parceiros, seus pares, tanto a lógica dos princípios da cultura do autoteste. Dessa maneira, pretende-se que efetivamente aquelas lacunas de acesso, primeiramente aos diagnósticos e posteriormente aos tratamentos para HIV, sejam finalmente superadas e aquela meta 90, 90, 90 finalmente seja alcançada. Então, dentro ainda da estratégia para a distribuição logística da estratégia, os usuários de PrEP, que lembra, lá dentro, prevenção combinada, a profilaxia antes, profilaxia anterior exposição, PrEP. Aquelas pessoas que têm a consciência, têm a informação,
de que as suas práticas sexuais eventualmente te põem em risco para infecção por HIV, aí elas passam a fazer a PrEP, que é uma das estratégias da prevenção combinada. Aí esses usuários de PrEP também é um público foco, alvo importantíssimo para também acessar o seu autoteste. Porque na medida em que ele vinha fazendo a sua PrEP como profilaxia, é muito interessante que ele também faça seu monitoramento, a sua autotestagem, para eventualmente, diante de alguma situação de reagência, ele possa recorrer a um serviço para esclarecimento de a distribuição em locais de sociabilidade das populações-chave prioritárias por profissionais de saúde e organizações da sociedade civil. Então, mais uma vez, é importante que essa ação seja dentro um pouco da lógica da clínica ampliada, o serviço vá onde o cidadão está, digamos assim. Essa distribuição é muito inteligente, muito crítica, estratégico, que ocorra onde as pessoas estão. Algumas vezes, por diversas razões, essas pessoas não chegam até nós no serviço de saúde. Daí a necessidade da ação que é na comunidade, no território, que tanto pode ser realizada por nós, profissionais de saúde, e ou por os agentes parceiros das organizações sociais, da sociedade civil, como eu falei, no caso aqui em Camaçari, e outras que virem, abraçar essa luta, porque saúde sexual, saúde pública e saúde sexual, a gente tem que ter uma causa como uma bandeira, porque envolve várias dimensões do humano, não apenas dimensões biológicas, a dimensão da subjetividade, das emoções, das identidades, enfim, de orientações sexuais, cultura, enfim. Daí a necessidade da compreensão da integralidade do cuidado. O cuidado tem que ser integrado. Não pode ser um cuidado estritamente biomédico, embora também muito importante quando a necessidade se impõe das questões biomédicas. Um outro também são pessoas atendidas no serviço de saúde para entrega de pares. Aí uma outra estratégia é quando as pessoas chegam ao serviço de saúde, aí elas têm acesso ao autoteste, mas desde que o autoteste vá, pelo menos no primeiro momento, ela vá acompanhada de orientações, de informações para que o teste seja compreendido, a lógica, o princípio, o operacional, como faz, que é muito simples, é muito simples. Ele é autoexplicativo, é muito, muito, muito simples. E a recomendação de logística é que essas distribuições, quando são feitas, um autoteste a esse usuário que está diante de nós no serviço, os parceiros das organizações sociais, entrega um para ele próprio e até 5 autotestes para pares e parcerias. A gente sempre tem que ter o cuidado com as palavras, porque aqui eu não falei parceiro ou parceiras. A gente fala parcerias, porque a palavra, o termo parcerias, é como um guarda-chuva, que abrange parceiro, parceira, enfim, todos os gêneros e sexuais. Um outro documento muito importante que vocês podem ter acesso lá nesse site do Ministério é esse verso aqui, onde estão as diretrizes para a distribuição, aí com o conteúdo disso tudo, que essa apresentação está trazendo aqui para vocês, e que vocês podem consultar a qualquer momento. Notadamente, nós profissionais de saúde, mas os cidadãos podem acessar. Esse aqui é um site dentro do Ministério da Saúde, tem lá dentro da página de doenças de condições crônicas, infecções sexualmente transmissíveis, aí coloca lá autoteste, ele vai te levar para um linkzinho, assim, uma página que tem uns links, aí a partir de cada link desse tem toda a informação.
o usuário ou o trabalhador, na busca de consolidar seus conhecimentos, vai lá e verifica. Aí o conteúdo, aqui é o site, mistério. Aqui tem algumas sugestões, mas aí cabe mais a área da gestão, ou a gestão das unidades. Quando na unidade ocorre distribuição de teste, aí tem aqui uma sugestão de um pôster que pode ser colocado no serviço para empoderar ainda mais essa estratégia. Aí é como esse aqui. Autoteste HIV gratuito, como tudo é no SUS, porque já existem autotestes na rede de farmácias privadas, né? Mas tem pessoas que não têm condição de comprar, e mesmo que tenham condição de comprar, eventualmente, é um direito acessar através do SUS e receber gratuitamente. A mesma marca do que se encontra nas redes particulares. Agora, o que é importante também é ressaltar que todo o que é distribuído pelo Ministério da Saúde é proibido. Então, aqui um modelo de teste foi o inicial que veio logo. Esse aqui usa o Action, ele usa a gotinha de sangue para fazer, aqui tem tudo, mas atualmente a gente tem recebido mais o de fluido oral, diante de alguma resistência de algumas pessoas em ver sangue, mexer no sangue, enfim. Aí a gente tem usado mais o que está chegando para agora é o fluido oral. E esses testes, isso foram as normas estabelecidas pela Anvisa, tem que ter uma bula grande, detalhada, com code para o vídeo de utilização desse teste, seja o Action, seja os outros. Tem que ter uma bula ilustrativa, resumida, com passo a passo, bem uma coisa bem fácil e simples de aprender, de fazer. E o descarte pode ser em lixo comum, não requer nada de pé importantes, tal, porque não há grande risco nenhum risco de infecção. E, mais uma vez, como o Ministério ressalta, a venda do autoteste distribuído pelo Ministério da Saúde é proibida, é crime. E como estratégia de suporte ao usuário, o próprio Ministério, definindo essa política pública, estratégia dos autotestes, exigiu dos laboratórios e da parte de sua contrapartida do próprio Ministério, foi obrigado e existe que todo fabricante de autotestes que vendem aqui, produzem e vendem no Brasil, deverão disponibilizar um 0800, sem custo, 0800, disponível 24 horas por dia, com acesso direto a pessoal capacitado, laboratório, tirar qualquer dúvida que o usuário tenha. Aí, quer dizer, tem cuidado de ter uma retaguarda, um respaldo em termos de suporte ao usuário diante de dúvida. Além dessa condicionante que o Ministério da Saúde, através da Anvisa, impôs aos laboratórios, o próprio Ministério da Saúde disponibiliza aquele número, Disque Saúde 136, onde tem profissionais capacitados, habilitados para responder dúvidas sobre os assuntos relacionados ao auto e sobre os locais para retirada do autoteste no SUS. Existem uns vídeos com passo a passo para realizar o teste, aí a pessoa lê, ficou na dúvida, vai lá, vê o filminho, é bem didático, muito simples, né? Agora, o que é importante, nós profissionais de saúde, quando vamos entregar o autoteste, novamente para aquele que está realizando o teste pela primeira vez, tem que ter orientações nesse momento da oferta do teste. Inclusive, nós profissionais devemos ter um checklist dos pontos que podemos deixar de esclarecer, para que a pessoa se aproprie da tecnologia e ela própria possa ter a sua autonomia na realização. A distribuição.
Então, o fluxo da distribuição de informações normal. Então, tá. Então, aí, a distribuição, as informações que, digamos, devem constar nesse checklist, pontos que precisamos passar a ordem nem importa tanto. Explicar resumidamente o procedimento de testagem e interpretação do resultado. Isso é básico. Também, lembrar o usuário de ler toda a bula antes de iniciar o autoteste. Lê a bula, até já vai criando uma bula. Antes de ir embora, ler a bula, de remédio, às vezes é pouco. Falar sobre os componentes do kit, dizer o que apresentar, se possível, quando a gente tem um aberto, já mostra aí, para ficar bem didático, bem uma coisa bem, né, que o outro consiga construir o seu conhecimento. Lembrar que o tratamento é gratuito no Sul, ainda diz, se porventura der reagente, não se preocupe, hoje em dia HIV se trata e ninguém mais morre de HIV se fizer o tratamento, se ficar em tempo, antes que se evolua para de AIDS, que complica ainda mais, e é gratuito. Outra, informar sobre o site. No site, qual que é isso que a gente está aqui compartilhando? E a disponibilidade, tem um videozinho lá, o passo a passo. Entregar um folheto com indicação do local e telefone para procurar em caso de reagente, em cada unidade de serviço, ou então essa ONG parceira, para ter, quando entra o teste, também entrega um esquitinho assim, que diz, se por acaso der reagente, procure esse lugar, o telefone é esse, em caso de dar reagente. Informar a esse usuário sobre o serviço de atendimento ao consumidor gratuito 24 horas, que todo laboratório é obrigado a disponibilizar, além do Disque Saúde, que é o próprio Ministério da Saúde disponibiliza. Informar se o resultado for reagente positivo, é necessário procurar um serviço de saúde para a realização de testes complementares, confirmação diagnóstica e fazer mais alguns outros exames, porque algumas vezes, diante da infecção pelo HIV, existem outras co-infecções, algumas sexualmente transmissíveis ou eventualmente adquiridas vias, como a tuberculose. Das vistas seria para sífilis, também para as hepatites virais, enfim. E também falar para essa da importância do acesso e preenchimento do questionário pós-teste. Porque existe lá no site do Ministério, nessa parte, no link onde tem autoteste, aí tem uma parte lá que é para o usuário, depois que ele faz o teste, ele clica lá, no lugarzinho aqui, que eu já vou apresentar a vocês, aí ele clica num lugar aqui. Aí ele vai lá naquele site, no link, né, vigilância prevental, tal. Aí fez o autoteste. Se você fez o autoteste, esse usuário vai clicar aqui, vai abrir um questionário pós-testagem, onde ele próprio vai preencher. É bem simples, pessoal, ele não vai ser indicado. Agora, é muito importante esse momento desse questionário após a testagem, para que nós possamos, o Ministério da Saúde, possa monitorar a percepção que esses usuários estão tendo quanto ao autoteste. Neste mesmo link, se porventura, como está escrito aqui, caso você ainda não tenha feito o autoteste, clique aqui e faz a respeito. Aí, aquelas situações em que a pessoa recebe o teste, o profissional de saúde ou parceiro da ONG informou, passou as informações, as instruções, mas a pessoa chegou em casa e não se sentiu seguro, ficou em dúvida. Aí, tendo alguma dúvida sobre as instruções referentes ao autoteste,
Entra nesse site do Ministério, no link de Vigilância, Prevenção e Controle das ISTs, do HIV/AIDS e hepatites virais. Aí, onde tem lá, fez o teste, vem aqui, não fiz, clica aqui e vai receber mais informações e orientações. Aí é na parte de suporte à logística. E também, finalmente, dizer, esse autoteste, depois você testar, ver o resultado, não precisa ter a preocupação, vou descartar onde, porque corre o risco de infecção de outras pessoas, tal. Não tem nada percortante, não tem nenhum risco de infecção for colocado no lixo comum. Até porque, se porventura houver alguma coisa reagente, o que está ali não é o vírus, seria o anticorpo ao vírus. Também. E relembrar que a venda é proibida, é criminosa. Bom, conclusão do diagnóstico e acompanhamento da pessoa vivendo com HIV. Cada município vai ter, como é a previsão, a lógica do SUS, tem autonomia, suas estratégias de vínculo com seu território. Aqui em Camaçari temos a estratégia, o município tem a sua autonomia, alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde e também a dança epidemiológica estadual, tal, uma parceria, embora tenhamos, o município tenha a sua autonomia para adequar suas singularidades, realidades. É fundamental que o indivíduo se apresentar no serviço de saúde relatando seus reagentes no teste. Há outra informação muito importante. Quando alguém fez seu autoteste, deu reagente, procura uma unidade de saúde e diz que no seu autoteste o resultado foi reagente, não devemos agendar para ele voltar outro dia para ser atendido. Há de se providenciar algum acolhimento, atendimento, né, sem necessidade de agendamento, para que a gente garanta essa vinda. Ele já veio, a gente não corra o risco de ele não voltar mais. Muito importante que pessoas que cheguem relatando resultado reagente em autoteste seja prontamente atendido, para que ocorra a retenção para o tratamento, confirmação diagnóstico e tratamento, e vinculação, que seria o segmento do tratamento, seja imediata, inclusive também porque se caracteriza como urgência. A partir do momento que a pessoa recebe um diagnóstico, cada dia conta, né? É bom ser o mais imediato possível as providências serem tomadas. Cada território deve estabelecer fluxo e local, isso o município faz, né? Tem um mapa, uma rede. É importante ter bem explícito uma definição das ações a serem adotadas após a apresentação do indivíduo com resultado de autoteste reagente. Quer dizer, quando esse cidadão fez o autoteste, o resultado foi reagente, ele aparece no serviço para comunicar, relatar esse resultado, né? As ações que sejam realizadas nesse momento têm que ser potentes o suficiente para que esse usuário compreenda a importância de ele retornar, de ele se implicar. O que mais? Monitoramento, né? Que é uma outra função. Toda estratégia necessita ser monitorada para a gente poder avaliar os resultados e a eficácia da estratégia, né? Aí o monitoramento vai nos auxiliar na tomada de decisões sobre os ajustes. Porque a estratégia ela tem uns caráteres permanentes, mas tem outras dimensões que precisam ser atualizadas, ajustadas, né, com estratégias emergentes de acordo com o cenário epidemiológico que nos apresenta. A distribuição de usuários de PrEP tem que ser notificada, termos o monitoramento através do sistema Ciclone. Né? Aqui é o sistema de informação de medicamentos.
Já a disposição de autoteste em outra estratégia, fora da PrEP, aí ela é lançada num outro sistema chamado CIMAV. E, finalmente, também uma outra fonte de monitoramento é aquela avaliação pós-testagem. O monitoramento é um formulário simples, é esse que, no momento da entrega do autoteste, de forma discreta, né, esse profissional deve convidar, solicitar a essa pessoa que demandou ou que vai receber o autoteste, responder esse questionário, que a função é a gente construir um perfil epidemiológico levando em consideração gênero, etnia, orientação sexual, cisgenia, enfim. Quando foi a última vez, e ter um perfil, uma compreensão, tanto da populacional quanto dessas diferenças, né? Aí o que a gente faz na hora, com muita discrição, na hora que vai fazer essas perguntas, ter muito cuidado para não fazer esse usuário, nem também induzir as suas respostas. O questionário pós-teste, aquele que é preenchido lá no site do Ministério, também é importante, e a gente deve incentivar esse usuário, posteriormente, preencher esse questionário do Ministério lá no site, para que o Ministério também possa continuamente avaliar essa estratégia. Aqui é o agradecimento à equipe de diagnóstico da vigilância que fez essa excelente apresentação, que eu, enquanto trabalhador da saúde, Sistema SUS, ao invés de reinventar uma outra apresentação, trouxe para compartilhar com vocês essa apresentação. Aí agora a gente pode ter uma... Bom, aí agora aí podemos abrir para ouvir alguma opinião de vocês, mas o nosso objetivo hoje, para trazer a compreensão objetiva do instrumento autoteste, também tem uma compreensão ampliada, sistêmica, estratégica desse instrumento, dessa ferramenta. Porque se a gente veste assim no vazio, a gente nem compreende muito o sentido. Ou deve ser um sentido limitado. Mas se a gente compreende a importância lógica, estratégica, a gente acha, respeita essa estratégia, defende e faz com alegria, enfim, é mais uma ferramenta para empoderar as nossas ações de saúde. Bom, foi a Adriana. Então, Então, essa apresentação de Antônio foi muito interessante, traz vários aspectos do Ministério da Saúde, né? Essa proposta da meta 90-90, que ela não se expirou e não se expira tão cedo, temos muito que trabalhar. E essa oferta do teste, né? Principalmente com o que temos trabalhado no CRES, eu vejo com um avanço no sentido de possibilitar o acesso de pessoas que não vão ao serviço, de pessoas que não chegam por diversos motivos e que passa a ter a oportunidade de conhecer sua condição sorológica, né? E a partir daí dar o start para o cuidado, porque não tem somente o significado de fazer o teste. É um passo para saber da sua condição de saúde. É um passo para o autocuidado. Por outro lado, essa pessoa também,
ela pode ser uma multiplicadora da prevenção. Lá no CRES, nós temos desenvolvido esse trabalho no espaço de espera da consulta, de espera. Essa atividade é desenvolvida por Antônio, por mim, por Jonatas Assis, que é residente, e por Larissa também, que é residente da FESP. E nós vemos a surpresa com esse autoteste, essa possibilidade de cuidado. Alguns usuários retornam semanas depois, uma semana depois, pedem mais, alguns dão um retorno. Eu tenho um certo receio com relação a essa fase pós. Porque tem um momento, mesmo no pequeno questionário que preenchemos, nós temos esse número também, essas informações desse questionário que é feito no momento da entrega do autoteste, ele é encaminhado para o Ministério da Saúde. Mas eu acho que nós não temos muito acesso a esse momento pós, a esse monitoramento. Qual é o efeito disso? Por outro lado, eu acho que também precisa dar as orientações, porque o que parece ser fácil para mim, profissional de saúde, às vezes nós usamos expressões que são aparentemente muito simples para nós. As pessoas, em geral, não são. Então, a orientação, o autoteste traz uma bula, falando assim, né? Assim dizendo, uma série de um passo a passo que ele não é explicativo, não. Você precisa ter atenção e precisamos levar em conta também que o público ele tem sofrido uma baixa na escolaridade. E a gente vê, se por um lado nós vemos algumas pessoas que têm formação universitária, que têm um nível médio com uma boa capacidade de reflexão e compreensão, nós compreendemos pessoas com escolaridade baixíssima, e esse acesso, ele precisa ser mais eficaz, eu acho, na medida que ele facilite a comunicação, que ele traga orientações mais simples para o usuário, para que ele possa fazer, para que ele possa compreender o resultado, para que ele possa também ser esse multiplicador, para que possamos, de fato, ter essa parceria, essa qualidade do usuário-trabalhador. Mas, sem dúvida, é um acesso imenso na redução do acesso, é um acesso imenso nessa ampliação do serviço, é um acesso imenso na questão do protagonismo, na questão da autonomia do sujeito. Eu gostaria muito de ver essa distribuição dos testes mais descentralizado, como propôs, como o Antônio falou. A questão da gestão, as unidades, o CTA, as unidades de saúde, as organizações sociais. Lá no CRES já temos uma instituição governamental, né, que é o SOMA, que trabalha, que é um núcleo LGBT ligado à Secretaria de Assistência Social, a SED, e que já é um parceiro. Mas estamos buscando a construção dessa parceria através de feiras de saúde. Tem um parceiro que, em respeito ao sigilo, não vamos falar, mas já está previsto para novembro, onde faremos a testagem rápida para sífilis, para HIV, para as hepatites, e também pretendemos distribuir a testagem rápida, ou a testagem, o autoteste no fluido oral. Mas eu acho que precisamos, sim, muito mais. Eu acredito que isso vai acontecer. Estamos no que é mais inicial. Essa questão também do autoteste ser feito através do fluido oral, é uma questão que facilita muito. Eu acredito que facilita muito a adesão a
a essa forma de diagnóstico. No mais, tem alguma pergunta? Sheila Kelly está parabenizando a você pela apresentação, Antônio. A você também, Alba, todos nós, a própria Sheila, todos nós, parabéns, quem está aqui, quem teve a iniciativa dessa educação permanente, a Diplan, enfim, todos nós estamos de parabéns. É uma ação assim, coletiva, né? Institucional, coletiva, o que Alba realmente a legislação, a dificuldade histórica, infelizmente, de as pessoas lidarem com a internet, acessar a internet, para ir lá no site. Embora a gente também não possa subestimar a Alba que hoje em dia celular, muitas pessoas já têm, de alguma maneira, às vezes não tem uma grande escolaridade, não teve acesso à escolarização, mas a informática, o acesso a essas redes sociais, a própria internet, está sendo disseminada de maneira ainda precária, mas hoje em dia poucas pessoas, algumas pessoas, não conseguem ainda, não têm o seu celular mental. Né? Aí também a gente tem um pouco que esse modelo, essa tecnologia, também nos inspire, né? Que é muito importante que as ações sejam inspiradoras de outras ações, de crescimento. Elas não sejam em si, né? O teste pode ser um ponto de partida, mais um ponto de partida importante, estratégico, um gatilho de interesse na mente de cada um que experimenta a satisfação de se perceber capaz de fazer uma avaliação, o direito de ter a sua privacidade, de que não quer, naquele momento, compartilhar com ninguém, foram avanços muito importantes, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista da cidadania e dos direitos humanos. Aí, nesse sentido, devemos, penso, contribuir, ver o autoteste como um grande parceiro de nós, trabalhadores da saúde, e também dos cidadãos, usuários do sistema de saúde, os cidadãos, né, que não usam o sistema de saúde, como uma ferramenta, um dispositivo de proteção, de autocuidado, de monitoramento. A prevenção passa também pelo diagnóstico precoce, porque quando o diagnóstico é feito precocemente, se previne os agravamentos, as complicações, somente as disseminações. Né? Aí tem um efeito didático, clínico, eu considero muito importante, que a pessoa se vê, em uma certa medida, responsável por si, né? Sai um pouco daquela situação de objeto, é alguém que faz por mim, é alguém que faz tudo por mim, e eu, em alguma dimensão desse fazer, eu também tenho uma parcela de responsabilidade, de autonomia para fazer. Isso deve contribuir com autoestima, com empoderamento, né? É muito bacana. E, por outro lado, também fomenta, como na lógica e o princípio da prevenção contínua, que a sexualidade deve ser vivenciada. Não é porque, com medo de ter uma infecção, que as pessoas devem se abster de sua vida e sua possibilidade de exercício e vivência de suas sexualidades. Né? Para aqueles que a camisinha resolve, ótimo, bacana. Agora, para aqueles que a camisinha não é suficiente, por exemplo, dentro de populações-chave, aí tem um grupo lá que são pessoas usuários de álcool e drogas. A maioria das pessoas pensa que a maior vetor de transmissão entre usuários de álcool e drogas são os usuários de drogas injetáveis através do compartilhamento de seringas. Notadamente, a maior prevalência de HIV
entre esses usuários são os usuários do álcool, que a bebida alcoólica, sob o efeito da bebida alcoólica, a percepção de risco vai embora, e a grande maioria das pessoas, sob o efeito da bebida, não quer usar camisinha, acha chato, E a gente também deve estar atento aos usuários de bebidas. A gente, historicamente, inicialmente, eram os usuários desproprietários, que ainda existem, mas uma parcela menor. Mas uma prevalência maior, tanto pelo uso quanto por esse risco, é a bebida alcoólica. Então, Antônio, Maria Aparecida, e a questão, né, está parabenizando, está nos parabenizando pelo trabalho, principalmente a você. Não, a todos nós. Eu preciso de todos vocês. Eu sozinho aqui não teria dado conta. Parabéns a todos que, porventura, depois assistam, se interessem, porque é uma forma de empoderamento. Conhecimento é empoderamento. Empoderamento para a prática profissional, empoderamento para a prática da cidadania, empoderamento para a vida. Isso é fundamental. Dessa política da prevenção, saber para tratar. Diagnóstico é o primeiro passo. Nós vamos finalizar essa atividade, né? Esse sextou, com sextou. Hoje foi sextou. Foi sextou. Então, pensando que está chegando aí dezembro, né? O dezembro vermelho, que é o mês de resposta ao vírus de HIV, o mês internacional de luta, né? Não pensar nessa coisa de luta, batalha, mas de resposta a essa endemia, e nos disponibilizar, sabe? A equipe do CRES, as pessoas, né? Eu, Alba, Antônio e a equipe como um todo, estamos disponíveis para estar discutindo, dialogando sobre esses temas com vocês. Eu estou falando isso principalmente para a Tami, para a Osana, que é uma figura, uma profissional muito interessante, tem trabalhado muito nessa questão da organização, e a prevenção combinada, ela traz esse conjunto de cuidados, essa possibilidade de escolha pelo sujeito, traz a marca, traz o norte da humanização do cuidado. Então, o autoteste também tem essa pegada, tem a pegada do protagonismo do sujeito, da busca da autonomia. Então, eu estou aqui para fazer esse convite, fazer essa ação. Estamos disponíveis para discutir com as equipes das unidades da saúde, para discutir com a rede, com os parceiros, com as organizações governamentais, porque todos nós formamos essa rede de assistência à saúde. Eu agradeço a atenção de vocês e finalizo com uma fala. Eu gostaria muito que temas tão interessantes apresentados por aqui, através do Sextou, por exemplo, o histórico, né, das terapias complementares em Camaçari, lindo que a Osana apresentou. Eu gostaria que fosse de uma forma que possibilitasse a participação dos trabalhadores, porque o Sextou é apresentado, mas está no horário de trabalho dos trabalhadores de todos os níveis. É maravilhoso, mas não está sendo acessado. Estou vendo aqui pessoas, e a CESAL tem trabalhadores, a rede como um todo, as outras secretarias têm trabalhadores, eu acho que poderia beneficiar, fomentando a participação, não sei se liberando por 30 minutos, por 1 hora, para que passe. Eu, como trabalhadora, adoraria. Eu estou deixando aí esse pedido para vocês. Um abraço e até a próxima. Pronto.